Como é? Cospe mesmo? Porque isso é a basba. No seu caso, A baba. você não tem condição de controlar o seu lábio superior, né? Tudo bem. Como é que eu vou falar? Haters. 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 Críticos. Vai, ia pra lá. Eu quero que eles vejam vocês todos. Você percebe a diferença do primeiro podcast para o segundo. É incrível a imagem. Meu Deus. 17 anos. Te apresento o mais jovem do tour. Pelo menos as rugas sumiram, o cabelo agora tá parado a juba, mas não tem sorriso. Tá vendo como é importante o equilíbrio na vida? Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast do Odontologia Podcast. Você já sabe, conteúdo aqui não falta. O Dr. Thiago Santana está aqui ao meu lado e muita novidade. Hoje a gente vai falar sobre como calar a boca dos críticos ou dos haters. Você sabe o que é um hater? Explica pra gente primeiro o que é isso. Tem gente que não sabe não, né? Verdade. A gente já sabe. Crítica, todo mundo sabe bem o que é. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Dani, pela presença, apresentação e companheirismo aqui nesse podcast. Bem, pessoal, o tema de hoje, vou explicar resumidamente o que é um hater. Hater é aquela pessoa que é a tradução direta da palavra do inglês para o português de odiador. Ou seja, odeia tudo. Odeia tudo que você faz, tudo que você publica, qualquer coisa que você coloque na rede, ele ou ela criticar. Então, hater por natureza é uma pessoa que é, digamos assim, odiadora. E aí tem mais ou menos, eu separei aqui resumidamente, algumas classificações, Dani, até de haters, que são colocadas na internet. Eu coloquei 3 que eu consegui destacar como assim, mais de se identificar fácil. Um é aquele crítico de tudo que critica pessoas que constroem algo, mas eles nunca construíram nada. Outro é aquele crítico de ideias. Você expõe sua ideia na internet e eles sempre vão refutar, mas nunca dão uma ideia. Nunca argumentam. É assim, ó. É o que mais tem, né? E além disso, são os outros que são os odiadores de gurus. São aqueles que saem atrás de celebridades, políticos, pessoas públicas e saem tentando destruir a imagem delas na rede. Então esses são, digamos assim, o último nível dos críticos infundados, os haters. E tem que tomar cuidado com eles, conforme a gente vai ver nesse podcast. É interessante você colocar isso, né? Por falar em podcast, antes que a gente continue, eu quero deixar bem claro que você está convidado a participar. Esse conteúdo pode ser compartilhado, né, Thiago? E os últimos, inclusive, a gente teve uma resposta bem bacana, pessoal de outros países participando. A gente teve pessoas do México, de Angola, Portugal e Venezuela, pelo menos que eu consiga lembrar, que falaram, teve gente que nos marcou no Instagram. Então, o que eu deixo aqui com vocês, junto com o Dani, é o pedido desse feedback de vocês. Vocês podem participar nessa construção contínua com a gente, para que a gente deixe o mais consistente possível ao longo dessas semanas. Estamos entrando aqui no 3º episódio e a gente já está bem feliz com a repercussão que a gente tem tido nessas 2 últimas semanas em que a gente grava exatamente esse episódio. Thiago, você sofreu alguma perseguição esses dias de algum hater? Essa é a semana que você passou nesse botox bem colocado. Você foi vítima? Digo que de hater não, mas crítica sim, porque alguns falam: por que você fez isso? Por que você submeteu esse tratamento? Você não precisava disso. E aquela história, por mais que o tratamento não tenha sido satisfatório em alguns aspectos, em outros ele foi. E, pessoal, antes isso ter acontecido comigo do que acontecer com um cliente desse colega, um cliente meu, e nada que não possa passar ao longo desses próximos meses. E eu já comecei a fisioterapia hoje para tentar aliviar e voltar a gravar de forma mais, digamos assim, efetiva. Mas não estou dando desculpa, estou aqui de peito aberto, inclusive para quem quiser mandar críticas. Mas para chegar até esse nível você teve um processo, né? A produção do conteúdo, ela exige um equilíbrio emocional muito grande. Isso exige que a gente constantemente saia da zona de conforto. Porque produzir conteúdo, que é uma das formas que a gente tem hoje de crescimento profissional em diversas áreas, é o compartilhamento, né, de conteúdos nas redes sociais,
ela faz com que a gente receba crítica de várias pessoas. Gente. E dói. Incomoda. Eu comecei a publicação de conteúdo efetivamente no início de 2017. Tinha por volta de 3, 4 meses que eu tinha entrado no Instagram. E eu lembro bem que quando eu comecei a falar de tratamentos, nem fazia vídeo, porque eu tinha vergonha, inclusive, de gravar vídeo. E eu demorei quase um ano para começar a gravar vídeos, porque as críticas que eu recebi, principalmente de colegas, foram muito pesadas. E falavam de que, desnecessário isso, você quer aparecer, você quer ibope. E sem falar que, assim, colegas às vezes que estão dentro de instituições, sejam instituições de ensino, conselhos, sindicatos. E aí quando você vê, muitas vezes, hoje, a gente pode dizer claramente que é porque o ser humano é desse jeito. Quando você começa a mostrar resultados, quando você começa a sair da zona de conforto, as pessoas acabam criticando você, porque tudo que a gente faz de diferente incomoda. A palavra é essa, né? Tudo que a gente faz diferente a gente incomoda. E esse incômodo não é porque a pessoa quer fazer o que você faz. Ela quer ter resultado fazendo mais do mesmo. Ela quer fazer aquilo que os avós, os pais faziam. E hoje, gente, no mercado, seja no odontológico, seja em qualquer área, qualquer profissão, você tem que tentar se diferenciar. E produção de conteúdo online é uma das diferenciações. E isso acabou me deixando um pouco tolhido naquele momento. Agora, Thiago, a questão da produção de conteúdo, ela está muito ligada a você ter autenticidade, identidade e o próprio conteúdo. Porque a gente estigma, né? Tem o estigma de falar, produção de conteúdo, todo mundo fala sobre isso. Mas o que é realmente a produção de conteúdo? Se não, informação. Você tem que ter informação para passar. E aí, nem todo mundo está preparado, né? Não, mas aí, Dani, eu deixo um recado. Vale a pena começar antes mesmo da pessoa acreditar que está preparado. Por quê? Interessante. Uma das maiores desculpas para procrastinar em relação à entrada nas redes ou começar a colocar cara na internet é porque as pessoas elas têm uma tendência em deixar o seguinte: eu vou começar quando eu terminar a graduação. Eu vou começar a produzir conteúdo quando eu terminar aquela minha pós-graduação. Só que o time é agora. É agora. Muitas vezes você fica pensando que vai deixar para fazer lá na frente, mas o mercado, principalmente o mercado digital, que querendo ou não, ele está hoje intimamente atrelado ao nosso mercado físico, ele muda assim da noite para o dia. É verdade, está muito rápido. É muito rápido e as pessoas muitas vezes elas não conseguem aceitar esse fato porque em geral, Dani, a gente consegue identificar que esse negócio de produzir conteúdo, de fazer o diferente, causa duas dores nas pessoas. Uma é, quando a gente toma crítica, a dor é na gente. Certo. E a outra é a dor que quem está lá do outro lado, como hater ou como crítico de plantão, eles têm, porque eles não conseguem aceitar isso. E ao não conseguir aceitar isso, ele não quer fazer, mas não quer que você faça. Eles não queriam fazer, mas não tem condições, não consegue por algum motivo, e aí por isso atacam. Atacam. Eu não sou inveja, de certa forma, que eles conhecem, que a mãe da gente fala, né? É. Cuidado, minha filha, com nervosa. Cuidado, meu filho, com esse povo que fica olhando demais pra você, né? É mais ou menos por aí. E daí, o que acontece é que a gente se torna vidraça. Porque muitas vezes, quem está produzindo conteúdo, muitas vezes não, todas as vezes, a gente está mostrando a nossa cara. A gente nesse podcast também está mostrando a nossa cara. Então a gente abre a guarda para que pessoas... Para o julgamento. As pessoas vão nos julgar, vão jogar pedras, porque a gente se torna vidraça. Mas eu gosto de falar uma coisa. Somos vidraças no início. Depois essa vidraça se torna vidro à prova de balas. Adorei! Por quê? Com a constante produção de conteúdo e com o resultado que advém disso com o passar do tempo, porque lá atrás, 3 anos atrás, eu só tomava crítica. Hoje tem gente que bate nas minhas costas para dizer, parabéns, você está indo para vários estados, já foi para o exterior, você também tem uma clientela, já virou referência em alguns quesitos, mas lá atrás era só dizendo que eu queria aparecer. Quando na verdade a gente tem que tentar gerar valor mesmo. Que a informação, Dani, que você falou, o conteúdo é informativo. Mas não é qualquer informação. É o que você souber de melhor para poder promover para as pessoas que estão nas suas redes. Como colocar uma luva mais rápido? Já imaginou? Parece brincadeira, né? Mas são as coisas simples que o mundo é feito, né? No dia a dia, né? Como organizar o seu material de apoio. Isso daí você sabe fazer. Já pode começar.
Já pode começar para E ontem. faz diferença você que é cirurgião, a forma de organização do material? Com Eu certeza. vejo que você é todo direitinho, gente. Metódico. Mas ela é necessária, não sou também tão organizado quanto eu gostaria. Vou dar exemplo, hoje por fazer cirurgias tendo mais de uma pessoa para me auxiliar, a gente acaba deixando um pouquinho de lado aquela organização que a gente aprende logo quando está no início da residência, que o instrumental volta para o lugar sempre de onde você tira. Então, assim, não sou perfeito como ninguém é, né? Não somos robôs. Mas essa questão de a gente tentar se organizar e passar isso até na rede. Dani, vou dar exemplo. Eu coloquei há uns dias atrás um vídeo de como montar uma lâmina de bisturi. Em menos de 4 horas o vídeo já tinha sido visualizado por mais de 1000 pessoas. E você vê que um vídeo básico que deve ter 30 segundos, 40 segundos, sei lá. Então, são conteúdos informativos que eu vi muito acadêmico me agradecer, porque é o básico, mas hoje os vídeos são dinâmicos, gente. O livro é estático. A gente não consegue, às vezes, depreender algumas informações e fica na dúvida. E é onde o vídeo faz a diferença. Porque ele vai lembrar para gerar um hábito também, né? Isso mesmo. E aquela história, a gente, claro, nunca vai deixar os livros de lado. Mas os vídeos, eles trouxeram muita essa parte de você promove conteúdos para as pessoas e isso gera resultado. São 2 poderes cognitivos da aprendizagem, né? A gente tem o campo, né, o espectro do cérebro, então tem a leitura, que é um espectro fundamental para o desenvolvimento social da pessoa também. Então a leitura não é só... Livro não é prazer, nem moda, gente. Para aprender, todo ser humano, foi comprovado cientificamente, né? Precisa fazer parte da leitura, a questão social mesmo do indivíduo, o desenvolvimento intelectual. Então, são 2 coisas distintas que corroboram para o mesmo resultado, a aprendizagem. E quem adora ler, então, né? Como a gente. Eu gosto. Você também, tá? Começa a colocar isso aí como prática. Falar nisso... Vou aproveitar para indicar um livrinho. Tá aqui. Bem, pessoal, esse podcast ele tem muito a ver com um livro que, vou dizer a vocês, Eu gosto. quando eu comprei esse livro, é aquele livro que a gente sempre fala, nunca julgue pela capa. É a coragem de não agradar. Esse livro, recomendo a todos, Dani, porque ele deixa claro lá que muitas vezes a gente que fica essa angústia de estar, o que é que eu vou fazer com pessoas que nos criticam? Será que vão gostar? Falou que não estava legal. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E a gente começa a ficar, poxa, no final das contas as pessoas elas querem seus resultados, mas não querem pagar o preço para fazer o esforço que vocês têm que fazer. A gente está hoje gravando uma quinta tarde, mas podem ter certeza que a gente grava final de semana, eu viro noite, Dani também. A gente acaba muitas vezes já levando trabalho para o final de semana. Quantas vezes eu me pego pensando, meu Deus, queria estar fazendo uma atividade de lazer, mas eu estou aqui produzindo conteúdo. E aí, a produção de conteúdo contínua, ela acaba levando, com o passar do tempo, a alguns resultados. Autoridade também. A autoridade é um deles. Então, a gente precisa aceitar que a produção de conteúdo ela é estritamente necessária para quem quer gerar resultados, inclusive nas redes sociais. Um resultado, Dani, básico, que muitas às vezes não entendem, é que pacientes acabam também aparecendo no próprio consultório da gente. Clientes para quem é de advocacia. Então, esses resultados que levaram um tempo, eles precisam ser aqui explanados para vocês, para que vocês não tenham vergonha. Porque tem gente que fala, só vou produzir conteúdo quando estiver formado. Começa na graduação, começa dando conteúdo informativo, começa a se expor. Começa, é agora, e now. Né, já que a gente começou a falar dos haters, que tá super na modinha aí, os blogueirinhos sofrem bastante com eles. E vocês, quem quiser produzir conteúdo vai ser chamado de blogueirinho, tá? Eu tô nem aí também, né? Gente, produzam, vai ter o público, né? E se você achar o público-alvo, melhor ainda. Você falou tudo. A gente já chegou a falar aqui certa vez sobre Dr. Blogueirinho. Isso me incomodava demais. Ele com botox desse jeito, com a cara esticada, imagine. Eu me controlei, gente, mas eu comentei meu feed. Eu não podia ficar pois é. Mas tudo bem. Você não hater? Não. Haters assim são bons. E a gente ainda vai falar sobre isso. Continua aqui acompanhando a gente. O negócio é que no início, quando falavam que era o Dr. Blogueirinho, as pessoas me associavam aos colegas Brasil afora que eram
conhecidos como pessoas que causavam iatrogenia, ou seja, postavam inclusive procedimentos errados na internet. Tem muitos. Eu também estava sendo associado a pessoas que só pensavam no lucro incessante, de que eram gananciosas. E as pessoas não conseguiam aceitar que eu queria compartilhar conteúdo, que eu consegui fazer mais ainda quando eu saí das faculdades, porque eu pude ter tempo para me deleitar sobre isso. Então esse doutor blogueirinho, ele veio como um tom pejorativo, só que, sendo bem sincero hoje, eu absorvi isso numa boa e hoje quando me chamam doutor blogueirinho, eu olho para o crítico e penso, coitado ou coitada, não sabe o tempo que está perdendo para poder começar a blogueiragem. Show de bola. Basicamente isso. Interessante. Eu acredito que é natural, ela faz parte do sucesso, né? Uhum. E acredito que a gente precisa desse olhar crítico, porque sem dúvida eu acho que é até uma oportunidade para crescer. Vai doer. Vai doer. E é isso que é importante. A gente vai ser estigmatizado, a gente vai receber essa nomenclatura de blogueirinho, às vezes até de fake, porque realmente a gente sabe que tem profissionais que não são verídicos, eles são apenas criados pela mídia para vender, às vezes assim, acaba não sendo real aquilo que ele mostra que é. E eu sei de casos, por exemplo, da receita do sucesso que alguns vendem em cursos online. Ah, você vai comprar um carro ou alugar um carro, aparecer na rede social, mostrar um consultório mesmo que é alugado, ou um escritório, e aí você vai tentar mostrar a imagem, mesmo com 30 dias de formado, que você é extremamente bem sucedido. E tem gente que vai acreditar em você. Só que cadê o seu conteúdo? Sem base sólida construída, uma hora vai cair. Uma hora cai, a pessoa percebe, né? Porque quem tem conteúdo, você percebe com a continuidade, na perseverança naquilo dali. Chega uma hora que você vê que a pessoa está só enchendo linguiça. Com certeza. E a crítica, como a gente vai estar falando nesse episódio, ela vai acontecer porque, pare para pensar, quantos colegas nossos de faculdade fazem o que eu faço hoje e o que você faz hoje? Poucos, para não dizer que de várias turmas, nenhum. E por conta disso, por não fazerem o que a gente faz, olham às vezes por um viés mais só de crítica. Só que é uma crítica que você escolhe se você vai usar ela para você crescer ou para lhe afundar. É uma escolha, que a vida é feita de escolhas, né? A gente sabe que não vai parar, às vezes aquilo também até dentro de casa, né? Não só dessas pessoas de fora, mas às vezes as pessoas que estão próximas, que a gente até esperaria um apoio maior, um incentivo. Não tem. Manhã a senhora não. Dani, e isso é muito bom que você falou agora, que me remeteu a até um curso que eu fiz há cerca de 1 ano e pouquinho, curso online, sobre críticas. Elas vêm realmente de onde a gente às vezes nem imagina, como nossos próprios pais, familiares. Só que eu também vi lá e aprendi o seguinte: são as melhores críticas, aquelas que estão dentro de casa, para a gente provar para nossos haters familiares que a gente consegue chegar lá. Então, por isso que o título desse podcast também é Como Calar a Boca de Seus Críticos ou Haters. Certa vez, Dani, eu perguntei a um amigo, colega de equipe, que já é uma pessoa que tem sucesso profissional aqui há vários anos, está no mercado de trabalho aí há cerca de 20 anos, quando foi que ele acreditou que ele tinha atingido o sucesso na profissão. E eu lembro bem que ele é bem humilde, então ele demorou um pouco para definir, mas ao definir eu lembro bem que ele falou: quando eu comecei a ir para outros estados operar, próximos, Pernambuco e Alagoas, por exemplo, Bahia. Quando eu comecei a dar palestras, quando eu comecei a ter colegas de especialidade me criticando e até não deixando que eu fosse dar aula em alguns dos cursos que eles tinham mais amizade com o coordenador de outra área. Foi ali que eu comecei a ver que eu estava subindo gradualmente financeiramente, tendo maior reconhecimento dos meus pacientes e dos colegas que encaminhavam. Então foi ali que ele disse, ali, quando eu comecei a ter críticas, eu atingi o sucesso. Mas foi uma escolha. Uma escolha. Aí a gente tem que sair desse mimimi, tá? Nossa, eu me escolheu feio. Viu nada? Levanta a cabeça. Basicamente isso. Tem que realmente levantar a cabeça, porque a crítica é natural do ser humano. Não é que tá certo não, gente. Não existe certo e errado. Eu acho que quem quer contribuir, conversa. Olha, acredito que talvez você devesse fazer isso. Mas a gente não vai esperar isso das pessoas, né?
Mas às vezes vem de quem finge que é nosso amigo. Pior ainda. Recentemente, um ano atrás, eu viajei para dar uma palestra em um outro estado, não vou falar bem definido para não chegarem à conclusão, mas um amigo, esse eu considero amigo porque a gente sempre conversa e se ajuda, ele me mostrou um print de um grupo em que eu não estou, e quando eu comecei a postar com mais eficácia, contundência, conteúdos na internet, de vídeos, banners, e aparecem em stories, estavam me printando e me criticando pessoas que estudaram já comigo. E pessoas, inclusive, que naquele mesmo dia tinham me pedido caso para apresentar em algum evento. Bom, Primeira situação que eu fiquei, eu ia dar curso nessa cidade, eu fiquei extremamente irritado, revoltado, eu fui dar aula com raiva. Porque eu não conseguia ainda lidar, não que a gente também tenha sangue de barata, né? E não ligue zero para críticas, mas a gente tem que aprender que quem faz algum sucesso em qualquer que seja a esfera da vida vai ter crítica. precisa se blindar. Inteligência emocional. Muito bem, Dani. Inteligência emocional é tudo. E essa blindagem ela vem com o tempo. Pra gente que já tem algum tempo aí já de carreira, a gente consegue hoje dizer que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque você teve um feedback também, você teve um resultado, né? Pronto, você chegou onde eu queria. Nesse caso, recentemente, teve lá no Instagram, eu vi que a gente alcançou durante 7 dias 1 milhão de impressões, ou seja, 1 milhão de pessoas. Que bacana! Ao mesmo tempo em que 1 ou 2 críticas ao longo de um mês foram recebidas por pessoas da mesma especialidade que eu milito. Inclusive uma foi bem assim: você não acha que você está dando conteúdo demais na rede? Eu já coloquei uma pessoa que me criticou assim há um ano atrás. Esse último eu não coloquei porque eu preferi nem dar ibope. Se você não colocar, alguém vai colocar também. E eu, Tá tudo na internet, gente. Não tem Pois nada é. pra ser descoberto mais. hoje a gente atua mais como curador, né, Dani? A gente pega o conhecimento, que é vasto, e tenta delinear. Em curso a gente consegue com melhor eficácia, na rede um pouco mais genérico, mas a gente acaba ajudando pessoas. Então aí a conclusão que eu posso chegar dessa parte que a gente está discutindo é: não aceite críticas de quem só faz crítica infundada. Veja quem é que está te criticando. Por quê? Tem críticas que são necessárias, e aí mora o perigo, o equilíbrio. Porque às vezes a gente quer se blindar e não quer ouvir ninguém. Mas tem pessoas que gostam da gente, que querem nosso bem, Verdade. e que a crítica dessas pessoas são ditas como construtivas para uma construção melhor do que você está fazendo profissionalmente ou no seu desenvolvimento pessoal. De onde vem? De onde vem? Então, o principal é saber de onde vem a crítica para a gente poder aceitá-la ou refutá-la. Gostei desse nome aí, refutar. Se prepare para refutar as críticas dos haters. Mas aquela história, o melhor cala-boca são resultados. Eu gosto disso, resultados. E resultado, Dani, Desses 3 anos você... mas foi 5, árduo. né? Que você Tem 5 que voltou, eu voltei e 3 do 3 consultório. de consultório com produção de conteúdo. E é difícil porque quando eu voltei, que eu entrei na faculdade, claro que eu não vou citar nomes, eu fui taxado de apenas professor, cirurgião de livro, um cara que só tinha conteúdo teórico e que não aplicava nada na prática. Muitas pessoas são maldosas, principalmente quando você começa a competir com elas no mercado de trabalho. E às vezes essas pessoas são seus ex-professores, colegas que te chamavam quando você morava fora, mas não representavam um concorrente, ou seja, um perigo, digamos assim. E quando eu comecei a sofrer isso, eu tive que aprender a criar uma couraça. Eu chamo que é uma couraça de espinho transparente. Ninguém vê, mas na hora de ela ter que aparecer para apenas aquelas pessoas escolhidas a dedo, ela vai acabar aparecendo para a gente se proteger. A gente não quer brigar com ninguém. Deus nos livre, é perda de tempo. Só que tem pessoas que às vezes querem criticar descabidamente e a gente vai ter que se proteger. E eu lembro bem, nessa época que me acusavam disso, eu ainda não tinha meu consultório, não tinha recurso financeiro suficiente para montá-lo, estava ainda em construção. E o que me restava era, ou eu aceitava a crítica, baixava a cabeça e chorava, ou eu tentava brigar para provar.
Derrubar a porta e pular a janela. É nóis! Basicamente isso. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a tentar trabalhar, por isso que virei esse meio workaholic. E daí, eu lembro bem quando teve um procedimento que eu sabia que pessoas que estavam me criticando não faziam. Eu chamei alunos que eram, digamos assim, estagiários e acompanhavam eles para acompanharem. E os alunos, eu lembro bem de uma mensagem que eu recebi particularmente de um. Professor, peço desculpas porque eu falava mal do senhor por influência de fulano e beltrano. E hoje eu vi que o senhor é sangue nos olhos e opera de verdade. Eles tentam, de fato, derrubar a sua imagem. E hoje eu sei, hoje eu nem ligo mais para isso, sinceramente, se quiser fale, se não quiser não fale, porque a gente vai construindo o nosso sem se importar com o outro. Essa história de a grama do vizinho sempre é mais verde é um perigo, porque a gente fica olhando o vizinho e não olha o que você tem que fazer. E aí esquece o seu. Pra tudo, né? Pra tudo. Então crítica é algo assim, a gente tem que aprender a escutar algumas e deletar literalmente outras e continuar a nossa vida. Não perder o foco, né? Não perder o foco. O foco dá resultado. É isso que a gente precisa. E, assim, e as pessoas que a gente gosta, no nosso caso, nossas redes sociais, nossos seguidores, nossos pacientes, seus clientes, as pessoas que te assistem na TV e no rádio, essas pessoas são quem nos dão nossos feedbacks diários. E são eles e elas que têm o direito ao nos acompanhar a realmente dizer, olha, Tiago, olha, Dani, olha, fulano, nisso aqui eu acho que você podia fazer assim, podia mudar isso aqui. Aí a gente pode olhar e tentar... Contributivo. A gente tenta analisar para ver se é isso que realmente a gente pode mexer ou não pode, mas a gente precisa aceitar. Crítica não é para todos. Gostei desse podcast, foi top demais. Que é bacana, né? Que a humanização na saúde é bem presente aqui. Você pode perceber que a gente fala de conexão com pessoas. Inclusive você está aqui porque você se conectou com o conteúdo, com quem está falando também. E é isso que você vai fazer no seu material. É ser você. Identidade. Sempre. Dá aquela parte de si para que seja individualizado. Quanto mais individualizado, ou seja, mais diferente. E quando eu digo diferente, não é para você... vou gravar um conteúdo falando de saúde plantando bananeira. Não, calma, não estou falando disso. Cuidado. Cuidado. Calma. De vez em quando funcionam as coisas, chama-se quebra de padrão, mas não precisa ser tanto. A gente precisa aprender que, devido a esse mar de coisas que está o mundo, a concorrência desleal, muitas vezes a gente se desmotiva no dia a dia. Quando a gente diz fazer algo diferente, é a gente tentar, no nosso dia a dia, aproveitar esse oceano azul. Quando eu digo oceano azul, nem todo mundo, do quantitativo de jornalistas, de direito, de advogados, de dentistas, de médicos, andam produzindo conteúdo realmente na rede, andam fazendo algo diferente nos seus escritórios, nas suas clínicas. Então é uma mudança de chave isso daí, você tentar fazer algo para que, mesmo que você seja criticado, assimile essas críticas e continue andando. Só que para quem está no início é mais difícil. Como eu estava dizendo anteriormente, para quem está no início é difícil blindar, né? Você toma uma crítica, eu estava conversando com o Dani e com o Rafa antes de começar aqui as gravações. Eu conheço um caso de uma mulher que ela hoje tem um canal de aproximadamente 3 milhões ou mais seguidores no YouTube. E o marido dela, numa palestra, no evento que eu estive em São Paulo no ano passado, falou que ela ficou 1 ano em tratamento terapêutico, com um psicólogo, e parou a produção de conteúdo porque um hater acertou exatamente cada ponto fraco dela quando ela estava com talvez 30, 60 dias de gravação de conteúdo. Ela se desesperou, começou a chorar, abandonou tudo. E até ele brincou. Vocês precisavam ver meu desespero tentando fazer ela ressurgir. Mas quando ela ressurgiu que nem uma fênix, das cinzas. Você perde dinheiro, né, gente? Não tem tempo pra perder dinheiro não, gente. Veio com conteúdo explosivo, hoje eles vivem realmente disso, são youtubers profissionais, né, ela e o marido. Então fica nítido o quão uma crítica pode derrubar uma pessoa quando ela está principalmente no início, que ela ainda não conseguiu verdadeiramente se blindar. Mas no final das contas, hoje, eles têm resultado.
e o resultado cala qualquer hater. Então hoje eles inclusive têm uma blindagem, uma proteção até de empresas, que existe empresa, Dani, especializada em coletar haters. Porque existem haters que são e críticos que vão muito mais além, como é o caso da Ana Hickman, que a gente já viu na TV, em que o cunhado acabou tendo que assassinar, que matar o hater, porque senão eram eles que iam... Legítima defesa, legítima defesa, né? Já foi Deixe julgado, claro. inclusive, também. Então esse é um dos casos que a gente vê, de vários que tem ao redor do planeta. E hoje, quem tem resultado, em geral, diminui a quantidade de haters, mas haters e críticos infundados sempre vão existir. Isso é fato. Esses são pilares que a gente tem que prestar bastante atenção, né, Thiago? Nesse momento de criação, de início, você precisa estar realmente, quanto mais embasado, quanto mais preparado, melhor. E pessoas com resultados, né, Dani, sempre vão ter críticos. Se a gente for olhar a história da Apple, Steve Jobs, que Deus o tenha em um excelente lugar, quantas vezes ele deve ter sido criticado porque ele lançou uma junção, né, de vários equipamentos, quando lançou a primeira versão do iPhone, e que o hardware, se a gente for olhar depois, ao longo do tempo, em geral não era o de última geração comparado a outras marcas, mas ele tinha a expertise de colocar ali a melhor experiência. Se eu for olhar o marketing digital, a gente tem vários caras que são extremamente criticados, como a gente vê de vez em quando o próprio Érico Rocha, que é considerado o pai do marketing digital aqui no Brasil, e é um cara de resultados. Por mais que tenha haters de várias pessoas, pessoas com resultados, elas calam a boca de críticos. Isso é fato irrefutável. É verdade. Gostei demais disso daí. Você vai ser essa pessoa, tá bom? É só começar agora. Começa. Você vai chegar onde você quer. Foco, determinação. Não olha para o lado, não olha para os outros. Você tem um sonho, corre atrás dele. Sempre. E aquela história, né, Dani, pra gente poder aqui encerrar esse episódio que eu acho que ficou muito legal, muito top, é que as pessoas elas procurem outras que sejam amigas, que sejam colegas, que sejam verdadeiras, independente de qual for a sua área, que possam ajudá-las com críticas construtivas. E se você não tiver ninguém assim perto de você, manda pra gente o seu feedback, pode mandar um direct, @drtiago_bmf, Dani, o seu? danielferreira.tv. Pode mandar um feedback pra gente. Mostrar eles como um exemplo, né, de ter pessoas do bem do lado. Tiago, seu sorriso tá terrível. É uma crítica. E ela tá errada? Não. Não, tá terrível. Meu sorriso tá horrível. Inclusive vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, eu fiz uns stories e foram mais de 300 pessoas. Eu desafio. Olha o primeiro podcast. Assista o primeiro podcast, né? Pra quem vai acompanhar pelos vídeos. Acompanhe pelo primeiro. Vocês vão perceber o que eu tô falando. E foram mais de 300 pessoas que, quando eu perguntei, gostariam que eu colocasse aqui o meu vídeo e um banner, uma foto de como está o meu sorriso explicando, quase 100% de pessoas sim. Mas eu faço. Promessa é dívida. Faço questão de cumprir. Mas eu gostaria de deixar ainda um recado aqui para as pessoas que nos acompanham, Dani, que é: não viva para satisfazer a expectativa dos outros. Ouça a voz de uma comunidade muito maior, que são aqueles que consomem seus conteúdos, são seus clientes, são seus pacientes, a sua equipe que te apoia, e não uma minoria de haters e de críticos que não constroem nada. Lembrem-se, sucesso só vem com trabalho. E às vezes até aquele youtuber que você critica, por trás dele tem um mega trabalho de produção, de realmente pagar o preço, de trabalhar noites e mais noites. Então pare às vezes para pensar antes de criticar os outros, o quanto essas pessoas estão pagando preço para levar a você conteúdo informativo que pode mudar o seu jogo, pode mudar a sua vida e pode fazer você alcançar o próximo nível. Pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Deixem um feedback, mandem pra gente. Para quem estiver assistindo, acompanhando pelo Spotify, basta seguir. Para quem estiver acompanhando pelo Apple Podcast, basta ali curtir, colocar lá, se puder, a nota máxima, e aí você automaticamente está inscrito e vai nos acompanhando e recebendo notificações. Obrigado mais uma vez, Dani.
Conteúdo para odontologia, conteúdo para a vida. Afinal, a odontologia é podcast com o Dr. Tiago Santana. Até breve, pessoal.